O gestor olha para João e diz: João, já que estamos aqui, preciso falar que seu relatório da semana passada estava uma bagunça. Não sei o que aconteceu. Você normalmente é capaz de fazer melhor. Parece que você não está comprometido com o trabalho ultimamente. Todo mundo depende dessas informações e você nos deixou na mão. João abaixa a cabeça e os outros fingem olhar para o celular. Bem, pessoal, nós estamos falando ultimamente sobre construção de um time, como moldar as pessoas, como conhecer nossas limitações. E uma das coisas que são inevitáveis dentro de qualquer situação, dentro de qualquer organização, dentro de qualquer ciclo, é o tal do feedback. Mas o que é o feedback? O feedback tende a ser um retorno em relação a algo. Geralmente, quando nós escutamos que iremos receber um feedback, é alguma coisa negativa. É de um ajuste de comportamento, é de um ajuste de uma atividade que nós fizemos e não tivemos êxito. E isso é muito comum dentro das organizações. Mas o que eu vejo, o que eu percebo é a dificuldade que as pessoas têm em dar um feedback. Porque muitas das vezes não se sabe nem o que é o feedback, qual é a finalidade do feedback, para que é utilizado o feedback. Muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas pegam aquele momento que é destinado para o feedback e descarregam uma série de emoções que estão guardadas e vê, este é o momento que eu tenho para tirar toda a minha frustração em cima daquele comportamento que um colega ou um subordinado ou alguém fez. Então aproveita esse momento para despejar tudo aquilo, toda a minha mágoa, toda a minha frustração, toda a minha raiva em cima da pessoa, já que eu tenho este momento que é um momento aberto. Isso existe em grandes corporações, ok? Quando você tem um momento para fazer uma avaliação do seu liderado, para fazer uma avaliação do seu par, para fazer uma avaliação do seu gestor. Dependendo da instituição, você tem as avaliações que se chamam 180 graus, 360 graus. E é neste momento que surge a oportunidade de dar um feedback a estas pessoas. Bem, eu acredito que o feedback ele é válido quando ele é dado com o intuito de crescimento de ambos, tanto de quem o emite quanto de quem o recebe, onde não deva haver sentimentos e emoções que corroborem naquele momento. Então, o exemplo que eu falei aqui no começo de João é muito praticado nas organizações, onde o momento não está adequado, a situação não está adequada, o ambiente não está adequado e o feedback vem, porque há uma urgência na correção de um determinado comportamento. E aí existem alguns feedbacks que nós devemos ter em mente, tem que estar mapeado. Por exemplo, você precisa melhorar sua atitude. Você precisa melhorar sua atitude. Isso é um feedback vago. Sem comportamento concreto, sem mudança, melhorar que atitude? Não faz sentido. Ou, lembra quando você fez aquilo há 3 meses? O time completamente errado se passaram 3 meses. Eu acredito que é uma coisa que eu pratico, ok? Quando há uma necessidade de correção, ela deve ser feita de imediato. Eu estou aqui e avaliei que houve um desvio comportamental ou houve alguma coisa anômala aquele comportamento ou uma atividade que deveria ser executada de tal forma. No momento que eu percebo que houve um desvio, é imediato a aplicação do feedback, pois a informação ela ainda está quente, a ação ainda é presente. E é aí que a eficácia do feedback ela é aplicada. Outra coisa importante que nós temos é que, infelizmente, tem um feedback positivo, claro que tem, mas na grande maioria das vezes a gente fala um feedback para melhorar algum ponto. E é nesses feedbacks que a gente deve ter a devida atenção. Porque quando você chama alguém para dar um feedback, surge um pequeno problema. Aquela pessoa ela já se arma, pois sabe que você vai apontar algum erro ou desvio dela.
Então é natural de quem está recebendo o feedback ela se proteger. E ela se protege de inúmeras maneiras. Uma das formas de proteção, não reconhecer que é necessário a melhoria daquele ponto que está sendo pontuado. Primeira coisa que se fala, eu fiz isso, mas fulaninho também fez. Então há uma evasão de responsabilidades com respaldo no comportamento de um terceiro. Então, no momento da aplicação ou no momento da recepção de um feedback, tenhamos que estar atentos a isso. Se eu estou aplicando um feedback, eu tenho que estar atento que, primeiro, aquele feedback ele tem que ser construtivo para quem está recebendo. Eu não posso descarregar minhas emoções em cima das pessoas porque pelo meu bel prazer. Então, eu tenho que entender se aquele comportamento realmente está fora daquilo que se deseja. E para que a gente determine isso é necessário que tenhamos uma outra conversa, ok? Mas aqui a gente está no cerne da questão que é o feedback. Então o feedback ele tem que ser algo que seja produtivo, que realmente tenha uma mudança comportamental de forma positiva e que a pessoa que o recebeu saia com gratidão. Não pode ser uma ação que a pessoa se sinta ofendida. Jamais. O feedback ele serve para que todos cresçamos juntos. Isso pode ser numa família, numa organização, afim. Feedback é aquilo que você... Vamos supor que, é o que eu falo geralmente para o pessoal, você está com seus colegas de trabalho, está no mesmo grau hierárquico, todo mundo está ali com a mesma atividade, com o mesmo grau hierárquico e não tem como dizemos no jargão popular, mandar no outro. Nenhum é chefe do outro. E aconteceu uma ação que foi inoportuna. O que deve ser feito? Deve-se chamar o colega e explicar, olha, aconteceu esta situação, parece que você não entendeu, eu me senti assim, gostaria que não acontecesse novamente. Isso eu estou falando de um feedback de colegas do mesmo grau hierárquico. Vamos supor que você seja o líder de alguém, mesma situação, aconteceu uma falha, você tem que chamar aquela pessoa de imediato e explicar o que é que deveria ter acontecido, qual era o resultado esperado. Não, o resultado esperado era este. Por que levou a gente não atingir o objetivo? Aí a pessoa vai explicar os motivos que a levaram a fazer aquilo. E é através desta conversa que se chega a um denominador comum e ambos saem com a missão cumprida, que era resolver uma situação que ficou em aberto. Um problema gigante também é, por exemplo, feedback no calor da emoção. Ele vira uma acusação. Então, isso não é um feedback, é um desabafo. Há um desabafo de quem está dando feedback, de quem está conversando, ao invés de dar um feedback para a reestruturação, para o crescimento. Então, outro ponto importante é quando você for dar um feedback, não ser baseado em terceiros. Um exemplo clássico. Me contaram que você... Como assim me contaram? Você tem que ir atrás da fonte, e a fonte é sempre o emissor. Você vai atrás da pessoa, quando for na hora do feedback, você vai ver a versão dela e entender de fato o que aconteceu. E a partir desse momento que a construção do feedback, a construção do crescimento contínuo e conjunto é que acontece. Então aqui a gente está discutindo um pouco só sobre a questão dos feedbacks, que é uma ação conjunta, onde visa o crescimento mútuo. Sempre tem que haver o crescimento mútuo, senão não faz sentido para a finalidade do qual foi proposto. Ok? Então tenham isso em mente. Feedback é coisa séria, feedback deve ser aplicado com seriedade para que o resultado seja ótimo.